Shaolin, amados irmãos em Yahushua, povo de algo. Bom, amados, eu venho nesse vídeo realmente direcionando esse vídeo ao povo de algo, ao povo do Criador, aqueles que reconhecem o verdadeiro nome do Eterno e do seu Filho, né? Porque a palavra diz que aquele que com ele não ajunta e espalha. Quem não é por ele é contra ele, não é verdade? E eu vejo muitas pessoas aí até dando muito crédito a pessoas que não tem nada a ver com o povo do Eterno, com Yahushua. Na verdade, vive engano. Porque na verdade, meus amados, veja bem, a palavra tanto escrita, muitos de nós conhecemos muito da palavra, mas veja bem, o nosso inimigo conhece essa palavra muito melhor do que a nós. O próprio Hassatan, ele conhece a palavra muito melhor do que nós, a palavra escrita e até o que está por trás da palavra. Até o que move essa palavra, né? A verdadeira revelação do que há por trás dessa palavra escrita. O inimigo sabe muito mais do que nós e ele é persuasivo. E cada vez que passa, quanto mais temos revelação, mais entendimento da palavra, mais ele se aperfeiçoa no seu engano, ele se aperfeiçoa nas estratégias, na falsificação. Cada vez mais ele trabalha na falsificação, cada vez mais falsificando de forma que possa enganar mesmo, né? Veja bem, tem muitas pessoas que falam de Yahushua, mas também que não tem nada a ver com Yahushua, né? Como a palavra diz que alguns anunciam Yahushua por engano, por porfia, né? Que seja ou por disputa, ou por vaidade, ou por ciúmes, e poucos de boa mente, na verdade, é isso que diz a palavra, né? Veja bem, na carta de Yahohana, primeira carta de Yahohana, João 2, no capítulo 2, ele leva a carta dele, a carta não é para uma pessoa, a carta dele é para o povo de Yahweh, para o Rolial, para o povo do Criador do Universo. Ele vem dizendo assim, veja bem, o que ele vem dizendo? Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anti-Messias, já muito anti-Messias tem surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E realmente essa palavra é para agora, né? Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tende a unção. Ele fala assim, mas vós tende a unção. Vós quem? Vós, ao Rolial, o povo. É para o povo dele. Tem a unção do Ruha sobre a vida do povo, né? Não vos escrevi porque não soubesseis da verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Olha, veja bem, nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Yahushua é o Mehushihai, ou seja, a fonte de água viva, ou o Messias? Este mesmo é o anti-Messias. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecesse o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevo acerca dos que querem vos enganar. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Em vós, no povo de Al, na Rolial, sobre o povo dele, a unção. E não tens necessidade que alguém vos ensine, mas com a unção que vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensina, assim permanecei nela. Então, meus amados, veja bem, quando ele fala, ele escreve aqui, porque o que acontece hoje em dia, né? As pessoas aí dizem o seguinte, que a unção está sobre ele,
E ele não precisa de ninguém. Veja bem a contradição disso com toda uma palavra e com todos os ensinamentos do nosso Messias, do povo dele, né? Logicamente, quanto mais se busca, mais se tem para repartir com os outros. Quanto mais se aproxima do Pai, mais é aperfeiçoado, mais tem do Pai para dar para o outro, né? Porque a palavra diz que ao rolear o povo, o corpo de Yahushua, ele cresce em harmonia, com a justa cooperação de cada parte, edificando um ao outro. Edificando um ao outro. O que é edificar? É fazer com que o outro cresça, crescendo junto um com o outro, construindo no outro, edificando um ao outro, construindo no outro. Então, o que veja bem? É uma harmonia. E é um dependendo do outro. Não existe esse negócio de individual. É lógico, meus amados, que Yahushua, o Messias, ele é o cabeça. E o corpo só tem um cabeça. Mas veja bem, meus amados, vamos analisar como um corpo. Um corpo tem muitos membros. Veja bem, o Messias é o cabeça, ele é que dá as direções. Mas veja bem, o corpo, os membros do corpo, eles precisam submeter aos sentidos. Para mim pegar alguma coisa, ou para mim pegar alguma coisa, eu preciso de submeter ao olho e um conjunto de harmonia que há na minha musculatura para que minha mão mova e eu pegue alguma coisa. E por aí vai, em todas as áreas. Então essa situação que as pessoas iniciam para o outro, que ninguém depende de ninguém, que todo mundo, cada um está por si, isso é papo furado. O corpo de Yahushua, ele é organizado e é uma dependência e um respeita o outro e um se submete ao outro e juntos vamos caminhando e vamos crescendo. A unção está sobre o corpo de Yahushua, ou sobre ele mesmo, porque a unção foi dada a ele. E o Espírito do Criador me ungiu para ele, a palavra era para ele, para pregar boas novas aos quebrantados e curar e por aí vai, todo mundo conhece essa palavra. Ungiu ele repassa essa autoridade que ele tem para o Rolial. Ele não passou para uma pessoa específica. Ele passou para o Rolial. A autoridade dele é para o Rolial, para o corpo dele, que é ele próprio também, porque é um corpo, é um conjunto, onde ele é o cabeça e o corpo faz parte. É um corpo só. Aqueles que estão nele, né, têm a mesma autoridade dele que ele delega para eles, aqueles que estão em Yahushua. E esse povo se submete um ao outro, ajuda um ao outro, edifica um ao outro e vão crescendo junto em harmonia com todo respeito, né? Isso nós somos dependentes um dos outros, nós precisamos um do outro. Qualquer um que anuncie fora isso é rebelde, é independente. Veja bem, se eu cortar meu braço aqui agora, meu braço está no corpo. Se eu cortar meu braço aqui agora, ele vai, por um tempo, ele vai ter vida. Mas ele rapidinho vai murchar e vai morrer. Vai secar. Porque ele não está ligado ao corpo. Como ele pode ser nutrido direto da cabeça? Não existe essa possibilidade. Em se tratando de árvore, de videira, veja bem, uma folha. A seiva, o alimento, ele vem lá da raiz, lá da terra. Ele vem pelas raízes, né? Pelo tronco, a seiva vem, passa pelo tronco, o tronco grande, depois distribui em galhos. Dos galhos tem alguns galinhos e depois chega a folha. Essa folha precisa de quê? Precisa do tronco, precisa dos galhos, precisa de um monte para que ela seja nutrida. Tá certo? Se cortar ela seca e murcha. Se ela não tem como ela buscar a seiva direto. E isso os exemplos dados como funcionamento da Rolial do povo de Yahushua, do corpo de Yahushua. A dependência, o crescimento. Até a palavra fala, né? Muitas outras palavras aí que mostram realmente o entendimento de que existe uma unidade entre o corpo, né? Que precisa de unidade, que precisa de estar junto, de ter o mesmo espírito, o mesmo parecer, o mesmo consenso em todas as coisas. Então, meus amados, veja bem, eu vou citar um nome aqui. Veja bem, o que eu tenho visto muito por aí. Eu falei há pouco no vídeo aqui que o inimigo, ele conhece a palavra muito mais do que nós, tá certo? E ele cada vez mais ele se aperfeiçoa nas estratégias. Eu vejo pessoas seguindo homens aí, e homens covardes, como o Caleb Rosales.
Caleb Rosales é um cara que tem uma dicção boa, é muito interessante em muitos assuntos dele, mas ele é um cara que vive no engano, na mentira e prega um monte de mentira para os outros, embutida junto de uma verdade. Fala muitas coisas verdade, mas o que é engano? Engano é mentira com verdade. Né? Ele anda falando por aí que o nome tem que estar no coração. O que a palavra diz? O louvor que agrada ao Criador são lábios que confessam o seu nome. Precisa falar, confessar o nome dele. Aquele que me invocar. Invocar é falar. Não existe isso e muitas outras mentiras e papo furado que ele tem colocado aí nos vídeos dele aí, que leva as pessoas ao engano, à independência. Isso aos montes por aí. Por quê? Porque ele, e mais, ele conhece o nome. Eu falo que ele é um covarde porque ele sabe que esses nomes da Bíblia não são os nomes verdadeiros. Ele sabe, ele até começou a querer mudar isso. Mas o que aconteceu? Diante do preço que ele tinha que ser pago, que ele ia perder amigos, que ele sofreu pressão, ele foi covarde e não deu continuidade a levar o entendimento para o povo de que aqueles nomes corriqueiros da Bíblia não levam à vida eterna. Porque o nome é essencial para a salvação. O conhecimento do nome. Né, que as pessoas foram enganadas. Ele sabe disso. Mas o que tem? É um preço muito alto para ele pagar, porque ele gosta de público. Ele gosta de ser curtido, de ser visualizado. E a plateia dele é uma plateia que não aceita isso. Então é muito mais fácil para ele continuar do jeito que está. Então para mim ele é um covarde e a palavra dele não vale nada para mim. A palavra dele é um engano. Ela está cheia de mentiras junto. E pode ser. Pode ter revelação, um monte de revelação de entendimentos reais. Porque o próprio Satã conhece também. Conhece muito bem a palavra, né? Veja bem, se tratando, voltando ao assunto aqui que a gente estava falando sobre corpo, sobre o povo de unidade, de um respeitar o outro, eu vou usar até um texto do Zulial aqui, que é do site Yahushua, O Caminho, a Verdade e a Vida, para que vocês fiquem atentos a essas coisas, porque as coisas do Criador, elas são organizadas. Elas existe uma organização, não é da forma que está se fazendo aí nas redes sociais, ou muito nesses grupos de zap, onde cada um fala o que quer e fica uma bagunça danada, uma salada danada, uns debates, uns confrontos. O que é isso? Isso não é o povo de Yahushua, não. O povo de Yahushua está aqui para anunciar uma mensagem, levar, estender o nome dele, como ele disse para Shaul em Atos 15:9. Este é um vaso escolhido meu para anunciar o meu nome aos gentios, ou seja, sobre todas as terras. O povo de Yahushua está aqui para anunciar o nome, levar esse nome de Yahushua e levar os ensinamentos de Yahushua para o povo. Sabe? E todas as cartas que Shaul escreveu, ele escreveu para o Rolial, para o povo de Yahushua, não escreveu para o povo pagão, não. Eles buscavam para adentrar ao Rolial, para trazer para eles, levar o ensinamento, mas os ensinamentos, as exortações, as correções, a todas as cartas, era para o povo de Yahushua. Nós temos que anunciar esse nome, estender esse nome, trazer o povo a partir do que o povo adentre ao Rolial, aceite. Eles começam o processo de aprendizagem, de submeter aos outros dentro da doutrina dos apóstolos, dentro da doutrina da palavra, dentro dos princípios do reino de Yahuwah. Depois que vem para cá, para lá, vai só anunciar o nome. Não vai ficar brigando, discutindo com eles, não. Quem quer, quem não quer, não queira. Você vai e bate na porta. Se ele aceitar, você deixa a paz, deixa a palavra, deixa a paz sobre aquela casa. Se não aceitar, você bate a poeira do pé e rapa fora. É isso que o Messias mandou. Não é ficar discutindo, insistindo, enfiando, jogando pedras aos porcos, não. A palavra é muito assim mesmo, sabe? Eu vou ler um texto aqui para vocês entenderem sobre o conceito de Rolial, de representante, dessas coisas. Yahushua não deixou nenhum representante, porque ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. Só deixa representante quem não está conosco. Se as pessoas se colocam, aqueles que se colocam como representantes de Yahushua aqui, simplesmente são usurpadores. Querem dominar o povo. Né? Porque Yahushua, ele está presente no Menal Rolial, ele se faz presente em todo lugar que está o povo dele. Mas existe um governo, existe uma organização dentro disso. E isso precisa ser levado a sério, não nessa bagunça que está aí.
Tá certo? Então veja bem, olha o que diz aqui, vou ler um pouco para vocês aqui. É um texto já pronto, mas é um texto muito bom e para vocês meditarem, né? Começa com uma pergunta: existe governo humano na Al-Holial? A resposta é sim. A Al-Holial possui escrituralmente uma estrutura de governo humano, não sendo este, porém, de abrangência mundial, nacional, estadual ou municipal, senão apenas local, dentro da possibilidade de convívio. As escrituras usam a palavra presbítero, além das palavras bíspero e apacentador, sendo tais palavras aplicadas sempre a pessoas cuja unção e maturidade espiritual são reconhecidas por aqueles que com eles convivem. Um dos maiores enganos que se comete com frequência é pensar que tais palavras representem cargos ou privilégios, o que é totalmente falso em sua base. O texto de 1 Yarrotan, que é 1 Timóteo 3:1, nos diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Muitos leem essas palavras como se episcopado fosse um cargo de privilégio e de posição superior sobre os outros. Contudo, episcopado não é cargo. E as escrituras não afirmam que episcopado seja um cargo, senão uma obra. Obra significa trabalho e não cargo. Se no reino do muitos possam buscar cargos de modo a se tornarem superiores, privilegiados, dando ordens e recebendo favores, no reino de Al-Hurim, ter alguma autoridade de governo significa trabalho, pelo qual cada um terá de prestar contas sobre as vidas a si delegadas para governo, para cuidado. Quem almeja o episcopado está almejando trabalho e responsabilidade, e não privilégios, favores ou tratamento diferenciado. As escrituras nos mostram que autoridades são estabelecidas somente de forma local e não com abrangência maior do que esta. Quando lemos no livro de Hanoch Galut, Apocalipse 2:3, percebemos que há sempre uma ordem inicial que diz: ao anjo da Al-Holial escreve, né? Cada uma das localidades onde a Al-Holial estava estabelecida, num total de 7 referidos no livro de Hanoch Galut, que é Apocalipse, possuem um responsável espiritual sobre elas, e não um responsável único sobre todas. Um dos textos mais ilustratórios acerca de autoridade e governo encontra em Cafos, que é Pedro 5:1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Yahushua, e ainda coparticipante do esplendor que há de ser revelado, apacentai o rebanho de Yahu que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você tem que ser modelo, meus amados. Primeiramente, percebemos que Capos usou a palavra presbíteros no plural, indicando com clareza que o governo local não era composto de uma única pessoa, mas de alguns, em conformidade com o texto de Provérbios 11:14, que diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Nem em âmbito local é recomendado que haja somente uma pessoa investida de autoridade de governo. Se nem localmente o governo era atribuído a uma única pessoa, é fácil entendermos que em abrangência municipal, estadual, nacional ou mundial, muito menos poderia o governo estar sobre uma única pessoa, senão somente sobre Yahushua, de quem as escrituras dizem em Yahushua Isaías: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Assim, primordialmente, o governo está sobre os ombros de Yahushua em caráter local, é delegado a autoridades, sempre mais de uma, que devem considerar tal governo como obra, trabalho e responsabilidade, jamais como privilégio, jamais como cargo, jamais como oportunidade para dar vazão à sorte da ganância, e jamais como dominadores sobre o rebanho. A segunda observação muito importante sobre este texto da carta de Cafos é que, sendo Cafos um emissário do qual pessoalmente esteve com Yahushua, viveu com Yahushua, meus amados, que ouviu as palavras de Yahushua e ouviu até a palavra assim: bem-aventurado tu és, Simão, filho de Yahuná,
porque não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, o qual recebeu perdão diretamente de Yahushua, o qual recebeu visão e poder do alto acerca do que iria ocorrer com os gentios, o qual foi ungido pelo Ruhu e pregou a conversão de mais de 3.000 pessoas, esse mesmo Carfos, que aprendeu a humildade por meio de muitas dores, ele se declarou: eu presbíteros como eles, e não sobre eles. A humildade que Carfos adquiriu, esse doloroso tratamento, certamente lhe mostrava com muita nitidez que ele jamais deveria se colocar sobre ninguém. E ele demonstra e ensina a humildade aqui com as palavras: eu presbítero como eles, e não sobre eles. A terceira observação, meus amados, importante, escrita de Carfos, é que presbíteros, governo local da reunião, jamais deveriam ser movidos por sorte da ganância. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz a Escritura assim, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ninguém deve ser movido por sorte da ganância. O povo de Yahweh não é movido por sorte da ganância. Faz parte da natureza decaída da carne procurar se aproveitar de situações onde algum lucro possa ser alcançado, roubando toda a qualidade da obra que foi chamado, o qual deve se dedicar de boa vontade e espontaneamente, sem nenhuma espécie de interesse, senão apenas o amor para Yahushua, dono do rebanho. A quarta e não mais importante observação é que os presbíteros jamais devem agir como dominadores sobre o rebanho, como se o rebanho lhes pertencesse e não a Yahushua somente. Atos de dominação são aqueles nos quais as pessoas são constrangidas ou obrigadas a fazer algo e pensar de determinada forma ou se comportar de um determinado jeito sem que façam por determinação própria. Voluntariamente, dominadores são todos aqueles que se colocam por cima de outras pessoas, sem que tais pessoas tenham se colocado voluntariamente embaixo delas. Dominadores são os que fazem ameaças a qualquer pessoa que não aceite sua dominação ou não concorde com seus desmandos. Dominadores são aqueles que trazem à mão direita sempre uma espada pronta para cortar cabeças de quem ousar não submeter a eles. Dominadores são os que não entendem que precisam agir com explícita justiça por acharem que eles próprios determinam o que é justo ou não. Dominadores são aqueles que desconhecem o que as Escrituras dizem: misericórdia quero e não sacrifício. Dominadores são aqueles que estão muito mais aptos a condenar do que a absorver, muito mais aptos a acusar do que defender, muito mais aptos a dividir do que agregar, muito mais aptos a estabelecer seus reinos próprios do que diligentemente cuidar do reino de Yahu, conforme a determinação do cabeça que é Yahushua, e não as suas próprias, né? Dominadores são aqueles que pensam ser donos da vida, como se eles próprios mesmo, e não para Yahushua, como se fosse para eles próprios mesmo e não para Yahushua. Certamente não foi sem razão que Carfos recomendou com toda clareza e cuidado que os presbíteros jamais fossem dominadores sobre os rebanhos, porque todo dominador é soberbo, como Hassatã é soberbo, sendo a sua condenação em iguais proporções. Dominadores, é óbvio, estão totalmente desqualificados para exercer qualquer responsabilidade na Ohalial, ou sequer fazer parte dela. Meus amados, é isso, eu espero que meditem, né? Muito atento, né? Esse é um corpo, esse é um Ohalial, precisamos submeter, né? Precisamos formar o corpo em unidade, em harmonia, e sabendo que precisamos submeter uns aos outros, e que em qualquer localidade devemos respeitar aqueles que têm maturidade e uma unção maior, né? E a unção está sobre a Oholial. Fora dela não existe ensinamentos. Fora da Oholial não existe a unção do Ruha. Fora do corpo não existe. E Yahushua, ele dá a cada um uma parcela. E esse todo se juntando forma a perfeição. Não acreditem nessas conversas aí de rebeldes e que querem levar as pessoas à rebeldia. Louvado seja Yahuwah eternamente, porque ele tem conduzido o povo dele a entender, né, que realmente
Somente nele há salvação. Em Yahushua há salvação. E esse povo deve se unir, se juntar, se submeter uns aos outros e estar buscando levar essa mensagem como ordem prioritária, levar o nome de Yahushua a toda a terra. Louvado seja Yahweh. Até mais, meus amados.